Vamos levantar para fazer uma. Eu vou ficar impressionado, não vai pressionar minha barriga, não, coisa. Eu faço a oração ou tu faz? Eu faço? Então tá. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer pela nossa noite, né? Pelo nosso tempo de estudo. E vamos agradecer a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vamos pedir intercessão à Virgem Maria para que essa noite sirva para que a gente possa adquirir algum conhecimento, né? Para que a gente possa estar mais, para que esse conhecimento nos leve a ter mais fé. Então vamos rezar uma Ave Maria, então, para que a gente comece bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então boa noite aos guerreiros aí que vieram nessa noite fria, né? Pra mim tá frio, mas eu tô com muito frio. É porque daí. Depois é toda chuvarada que vai chover, né? Bom, então o assunto que vou me apresentar. Eu sou Leonardo, meu nome se chama Leonardo, sou lá do Centro de Estudo e coube a mim fazer uma palestra hoje sobre os sacramentos, tá? Então o objetivo é a gente entender o que são os sacramentos, né? Entender o que é o sacramento mesmo, né? Saber para que ele serve, né? E a gente vai entender isso e tentar não falar de cada sacramento muito extensamente, mas fazer um giro entre cada sacramento para a gente poder entender no que ele consiste, né? Vou tentar ser breve também, para não tomar muito tempo de vocês, né? No máximo aí umas 2h40. Até na volta. Não, 1h, ou talvez 1h assim, tá? Menos eu não consigo. Bom, para a gente estudar os sacramentos, a gente tem que saber primeiro qual é a nossa função aqui, né? Ou qual é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Qual é o objetivo nosso? Quando eu me faço a pergunta assim, tá, por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui na existência, né? Por que Deus me trouxe para a existência, né? Essa é uma pergunta básica assim, que a gente tem que se fazer, né? E aí a gente tem que ir lá na época de Adão e Eva, a época que Deus criou o mundo. Então Deus criou o mundo, criou Adão, né? E Adão, ele tinha uma fé, ele foi criado numa perfeição, né? Enquanto ser humano, enquanto homem, ele era perfeito, enquanto homem, né? Ele participava de uma perfeição, né? Porque ele tinha uma fé infusa que Deus deu para ele, que ele acreditava em Deus. Simplesmente ele acreditava em Deus, né? Ele acreditava em Deus. Então ele tinha essa fé. E outra, ele tinha um conhecimento, ele tinha a razão dele. Ele tinha uma razão perfeita, né? Era tão perfeita a razão de Adão que Adão, ele olhava para as coisas e dizia o nome das coisas, né? Então ele está lá no Gênesis, né? Deus disse, vou trazer todos os animais para Adão, e o Adão vai olhar para os animais e vai dizer o que a coisa é, né? Uma razão dada por Deus, né? Sim, uma razão infusa, né? Era a razão, Deus deu para ele a fé e a razão. Essa fé e essa razão não é diferente da fé e a razão que nós temos, só que nós decaímos, né? Então, mas é a mesma razão, essa razão que Adão recebeu de Deus e a fé que Adão recebeu de Deus é a mesma fé que nós temos hoje, né? Depois vão entender mais para frente o que isso quer dizer. O problema é que então Deus, Adão, ele participava ali de Deus, ele comungava com Deus, né? O que é comungar? Ele dialogava com Deus, né? Deus vinha no jardim, caminhava Deus no jardim ali, né? Adão não estava no jardim, Adão estava no paraíso terrestre, não estava no paraíso celeste ainda, né? Ele estava no paraíso terrestre, mas Deus vinha ali, eles tinham uma comunhão, né? O problema é que quando com o pecado mortal, com o pecado, Adão perdeu a graça.
Ele perdendo a graça, ele decaiu, né? Ele não perdeu aquela fé e aquela ciência que ele tinha. O que aconteceu foi que a descendência deles, a descendência do Adão e de Eva, foi perdendo progressivamente a fé e a razão, né? Foi perdendo, porque eles perderam a graça. E essa perda da graça com o pecado original apartou o homem de Deus. Enquanto Adão comungava com Deus, tinha amizade com Deus, com o pecado original ele perdeu essa amizade com Deus, ele perdeu essa comunhão com Deus, certo? A nossa função aqui, o nosso objetivo aqui na Terra é a comunhão com Deus, é nós comungarmos com Deus, ou se vocês quiserem uma palavra melhor, é ser amigos de Deus, ou se vocês quiserem uma palavra melhor ainda, é nos santificarmos. O objetivo de toda pessoa aqui na Terra é se santificar, certo? É se santificar. O que quer dizer santificar? Santificar quer dizer você, a hora que quando você morrer, você vai direto para o céu. Isso que é santificar, certo? Isso não é a mesma coisa que salvação. Santificar e salvação não são a mesma coisa. Você pode salvar-se passando pelo purgatório. Então quer dizer que se você teve que passar pelo purgatório, você ainda não era santo aqui na Terra. Porém você era digno de salvação, mas não era santo. Você vai se santificar no purgatório, e aí você vai ir para o céu, certo? O objetivo do homem aqui na Terra é o quê? É santificar-se aqui na Terra. Deus ainda é misericordioso, Ele dá o paraíso, dá o purgatório, mas o objetivo nosso é nos santificarmos aqui na Terra. E santificar é a mesma coisa que comungar com Deus, é ser amigo de Deus. Com a queda e a perda da graça, Deus, de alguma forma, Ele tentou resgatar essa comunhão perdida com Deus, mandando os profetas, né? Então Ele mandou Moisés, mandou Daniel, mandou Isaías, mandou todos aqueles profetas, né, do Antigo Testamento, para tentar aos poucos ir fazer com que o homem voltasse a essa comunhão com ele mesmo, com Deus, né? Essa comunhão com Deus, ela sempre foi imperfeita desde então, no Antigo Testamento, né? Porque tinha os profetas, e os profetas mesmo não eram perfeitos, né? Tinham problemas. A comunhão, o instrumento que Deus achou mais perfeito para resgatar essa comunhão perdida com o pecado, foi quem? Foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi a humanidade de Cristo. Então Deus pensou lá, eu preciso ter um instrumento para que todos os homens possam retornar à comunhão comigo. Eu já mandei os profetas, mandei Moisés, mandei Daniel, mandei Isaías, mandei todos os profetas, né? Mas ainda não conseguia a comunhão comigo, né? Eles continuam muito em pecado, né? Continuam pecando. Então Deus decidiu mandar o Filho dele, o Verbo, encarnar num homem, né? No Cristo. Então, com a encarnação do Cristo, então Deus teve o instrumento de comunhão mais perfeito, que é o Cristo, o próprio Cristo. Tá? Então esse é o primeiro instrumento que Deus usou para resgatar a comunhão, nossa comunhão com Ele, certo? Tá? O Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, veio na Terra, ensinou, né? Viveu na Terra, né? Morreu, né? Ressuscitou e ascendeu aos céus. Quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, ele também tinha ele veio para resgatar o homem, né? Então, quando ele ascendeu aos céus, o que aconteceu? Num primeiro momento a gente podia pensar assim, mas Jesus Cristo ascendeu aos céus e nos deixou sozinho aqui agora, né? Nos deixou sozinho. Mas não. Com o objetivo de resgatar a comunhão com Deus, que é a nossa finalidade última aqui na Terra, Jesus Cristo também deixou alguns meios, alguns instrumentos para que a gente pudesse usar exatamente para que a gente pudesse resgatar a comunhão com Deus. Que instrumentos foram esses?
são dois tipos de instrumentos. O primeiro é a oração. E o segundo instrumento são os sacramentos, né? Então os sacramentos, eles são instrumentos da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deu, para que a gente pudesse usar os sacramentos e comungar novamente com Deus, ou em outras palavras, nos santificarmos, certo? Então nós temos dois instrumentos fortes para... Na verdade, nós temos três instrumentos. O primeiro é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o instrumento perfeito. Foi dado por Deus, pela Trindade. E Jesus Cristo deu outros instrumentos, que é a oração e que são os sacramentos. Tá? E isso objetiva a comunhão com Deus. A igreja, ela não tem... E os sacramentos são 7 sacramentos, né? São 7 sacramentos. A igreja, ela não tem a autoridade de por exemplo, anexar outros sacramentos, de ter um 8º sacramento, ou ela vai tirar um sacramento, ou 2 sacramentos. Ela não tem autoridade. Os sacramentos são 7 e vão ser 7 até o final dos tempos, até que venha, nosso Senhor Jesus Cristo venha de novo, né? Tá? Então, no juízo final, Jesus Cristo vai vir, e esses sacramentos vão existir até lá. A igreja não tem o poder, ela tem o poder de ligar e desligar, mas ela não tem poder sobre tudo. A igreja católica, ela não tem o poder, por exemplo, de tirar um sacramento, né? Ela tem o poder, por exemplo, de dizer que não precisa mais vir na missa aos domingos, porque isso aí foi uma instituição da igreja. Não foi Jesus Cristo que disse, não, você tem que ir na missa todos os domingos. Não, isso foi uma coisa que a igreja, na autoridade dela. Mas no sacramento ela não pode mexer. Assim como a igreja não pode acrescentar um livro na Bíblia, né? Ou dizer, não, a Bíblia agora não vale mais, ou tirar um livro da Bíblia. Então a igreja não pode fazer isso aí mais, né? E também não pode mexer no sacramento. Então são 7 sacramentos. O sacramento, o que são os sacramentos, né? No que consiste os sacramentos? Então a gente viu que o sacramento, primeiro, ele é um instrumento de Cristo, da humanidade de Cristo, que Ele deixou para que nós possamos resgatar a nossa amizade com Deus, né? Tá? Mas o que são propriamente os sacramentos, né? Se a gente olhar a natureza, olhar as coisas, a gente vai ver que a gente tem muitos... existe alguma coisa que a gente chama de símbolos, né? Então, símbolos, né? Por exemplo, a gente tem... Se eu desenhar uma casa para vocês num papel, aquela casa é um símbolo, que significa uma casa, mas ela não é a casa. Você não consegue morar naquela casa desenhada, né? Não consegue, né? Ou se eu escrevo uma palavra, por exemplo, vaca, aquela palavra ela simboliza a vaca, mas ela não é a vaca. Você não consegue comer a vaca, você não consegue tomar o leite daquela vaca escrita, você não, né? São símbolos que só significam alguma coisa, mas não é a coisa, né? Os sacramentos, eles... isso aí é a teoria de São Tomás de Aquino. Os sacramentos, eles são símbolos, mas eles não são exatamente os símbolos como são os símbolos da natureza, os símbolos humanos. Eles são símbolos que, além de simbolizar alguma coisa, eles fazem aquilo que simboliza. Eles simbolizam alguma coisa, mas eles exercem a função daquilo que simboliza. Porque vocês vão entender melhor. Por exemplo, qual que é o primeiro sacramento que existe? É o batismo. O batismo é o primeiro sacramento. Sem o batismo não tem outros sacramentos, tá? Não quer dizer que o batismo seja o principal sacramento, mas ele é o primeiro sacramento, né? É o sacramento de entrada, né? Então, para você ser amigo de Cristo, para você chegar lá na perfeição, você tem que ser batizado, né? Porque se você não é batizado, você não está no caminho da perfeição, você não consegue chegar lá na santificação. Então o batismo é o primeiro. Então o batismo, o que simboliza o batismo? O batismo simboliza uma lavagem, né? Ele simboliza uma lavagem, simboliza uma limpeza, simboliza uma purificação, exatamente, uma purificação. Só que não só simboliza uma purificação, ele é uma purificação espiritual mesmo, porque ele não só ele simboliza, né, a limpeza, mas como ele provoca a purificação dos pecados, do pecado original, né? Então, quando uma criança ou um adulto se batiza, ele está se purificando, ele está
se lavando, e realmente acontece o que simboliza, que é essa lavagem. É apagado todo o pecado original, não paga a pena. O homem, ele continua decaído, né? Ele continua com aquela intuição, com aquela, como é que chama? Aquela tendência ao pecado. Mas o pecado mortal, aquele pecado de Adão e Eva, o pecado original, é apagado da gente com o batismo. E é apagado todo e qualquer pecado que o batizando naquele momento carregou, né? Inclusive, se uma pessoa é batizada de adulto, o batismo, ele apaga o pecado original e apaga os pecados até aquela data, mesmo sem a confissão, né? Um adulto, por exemplo, que vai ser batizado, ele não precisa se confessar para apagar os pecados, porque o pecado vai ser apagado pela graça do batismo. Porém, ele tem que fazer um exame de consciência, né? Ele tem que confessar depois. Não precisa, porque já apagou os pecados, né? No batismo, né? Porque ele não pode confessar antes, porque ele não é batizado ainda, né? E no batismo a gente recebe uma graça que chama-se a graça santificante, né? A graça santificante. A graça santificante é aquela graça que quando você recebe o batismo, você tem que carregar ela até o dia da tua morte. Porque se você não carregar a graça santificante até o dia da tua morte, ou você perder ela nesse tempo, na tua vida, você perder a graça santificante, você sai fora do caminho da salvação. A graça santificante que a gente recebe no batismo, ela é chamada também de germe da salvação. É o germezinho da nossa salvação. É uma graça que você tem que preservar ela até o final. Às vezes acontece de a gente perder a graça santificante no pecado mortal, né? Então, quando você comete um pecado mortal, que esse vai ser o assunto da próxima aula, né? Sobre confissão, né? Quando você comete um pecado mortal, o que acontece? Você perde a graça santificante que você recebeu lá no teu batismo. Aí você sai fora do caminho da salvação. Quando você sai fora do caminho da salvação, você sai fora da igreja. E aí você não tem mais a possibilidade, dentro dos meios que a igreja disponibiliza, né? Por isso que a igreja diz assim, não há salvação fora da igreja, porque dentro dos meios que a igreja conhece, quando você sai fora da igreja, você não tem como se salvar, né? Então você, perdendo a graça santificante, você não consegue mais salvar-se, né? Claro que quem salva é Cristo, mas você não consegue salvar a tua alma, né? Só que você pode, perdendo a tua graça santificante através do pecado mortal, você pode recuperar a graça santificante através do quê? Através da confissão, tá? Então o que a gente tem que saber do batismo? Que ele é um instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo para resgatar a nossa comunhão, a nossa amizade com Deus. Ele é o primeiro sacramento. Ele significa a purificação, porém ele exerce a purificação. Ele purifica mesmo, não só significa, mas ele purifica mesmo, né? Ele purifica por quê? Porque na hora do batismo a gente recebe uma coisa que chama-se graça santificante. E aonde tem a graça, não pode coexistir o pecado, né? Então, na hora que você recebe a graça santificante, você apaga o pecado original e apaga todos os outros pecados que porventura você tem, tá? O outro sacramento que tem é o sacramento. Eu não vou falar de todos os sacramentos, vou falar dos mais assim. Outro sacramento que existe é o sacramento da confissão. O sacramento da confissão também é um instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deixou exatamente para então resgatar a nossa amizade com Deus. E o sacramento da confissão, ele significa, a confissão significa um julgamento, significa um júri, significa um tribunal, na verdade, melhor dizendo, significa um tribunal, onde eu que estou me confessando, eu sou o réu, eu sou o advogado, eu sou o acusador. Eu sou o réu e sou o acusador. Então eu digo para o padre, eu cometi tal pecado. E o padre, né, que está ali na persona de Cristo, né, na pessoa de Cristo, ele é quem vai me absolver. Então ele é o juiz, tá? Então eu sou o acusador, que me acuso. Eu sou o réu, né? Então eu me acuso como réu, né? Eu sou o Ministério Público, digamos assim, né?
e sou o réu. E o padre é o júri, é o juiz. Quando eu faço tudo direitinho, ali faço um bom exame de consciência, eu resolvo não pecar nunca mais, eu me arrependo mesmo, né? Então eu confesso, padre, eu fiz tal pecado. Então o padre me absolve, né? Então o sacramento da confissão, ela é um júri onde o réu se acusa e recebe uma punição, entre aspas, porque essa punição sempre é a absolvição, né? Sempre é a absolvição, tá entendendo? Né? Então a confissão ela exerce duas coisas. Ela exerce o resgate da graça santificante que você perdeu com o pecado original, com o pecado mortal, né? E ela te dá uma força. Ela te dá uma força para você não pecar mais. Todo mundo que já se confessou, né? Todo mundo já foi um dia, foi lá, fez uma confissão, né? De um pecado grave, né? E foi lá, fez uma confissão para o padre. Todo mundo já teve essa experiência de que você sai um pouco mais forte para o pecado ali, né? Quem se confessa mais frequentemente, tem o hábito de se confessar uma vez por mês, uma vez por semana, cada 2 meses, ela percebe que cada vez que confessa, você fica mais forte para o pecado. Você fica mais resistente para o pecado. Tu ganha uma força. Vocês perceberam? A senhora percebeu já isso? Né? Então, o sacramento da confissão, ela te resgata a graça santificante, que é aquela graça que eu recebi no batismo, e ela te dá uma graça especial, que é uma graça que te deixa você mais forte contra o pecado, certo? Mais leve, que deixa tudo ali. Eu acho que te deixa mais forte. Claro, te dá aquela sensação de leveza, porque você tira o pecado, é como se o pecado fosse uma coisa que está pesando nos teus ombros, né? E é difícil a gente confessar um pecado grave, né? É difícil você confessar um pecado, tu tem que ter tu tem que ter uma graça ali, que tu diz, vai lá, te confessa, né? E quando tu confessa aquilo é com um grande sacrifício, né? Tu fala pro padre a besteira que tu fez lá, né? E aí o padre diz que te absolveu, né? Tu sai um peso, né? Já não preciso mais me preocupar com isso aqui. Isso aqui ficou lá para o passado, agora já foi absolvido, né? Realmente dá uma sensação, uma leveza assim, né, que eu estou falando, né? Mas também te dá uma força para você não fazer de novo, né? O sacramento da confissão, a gente pode confessar o pecado leve, aquele pecado venial, mas o sacramento da confissão, ela é para o pecado grave. Quando você vai confessar para o padre, você vai lá confessar um pecado grave. Aquele pecado leve, não é necessário confissão. Aquele pecado leve, Deus vai te perdoar quando você faz um ato de fé, quando você vai na Eucaristia, quando você está na missa ali, logo que começa a missa, o padre diz, agora vamos confessar os nossos pecados. Ali os pecados mortais não são perdoados ali, são perdoados na confissão, mas os pecados leves, os veniais, são perdoados ali. Se você faz um ato de fé ali, um ato de contrição ali, verdadeiro, né? Você está prestando atenção na missa, né? Você está prestando atenção no que o padre está falando, né? E tu está ali dizendo, eu pequei, né? Eu mesmo, só eu pequei, né? Tu está fazendo aquilo, tu tá envolvido na missa, tu sabe o que tu está fazendo, então teus pecados veniais são perdoados ali. Quando você faz uma oração, pode ser uma mais simples, né? Meu anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leva para o bom caminho. Teus pecados veniais estão sendo perdoados ali. O pecado venial é perdoado no ato da fé, no ato de fé. Agora os mortais não. O mortal, tu tem que ir lá e confessar para o padre, né? Tem que fazer todo o ritual ali, né? Exame de consciência, arrependimento, né? Ter a convicção de não pecar mais, né? E aí tu vai lá e aí faz a confissão. Então ali o teu pecado grave é perdoado. Estou entendendo o que eu estou conseguindo me expressar? Dá para entender? Tá? O outro sacramento que a gente tem é o sacramento do matrimônio. Todo mundo aqui é casado? A senhora é casada? Casado? A senhora é casada? Todo mundo é casado? Você é casado? Então, o outro sacramento é o matrimônio.
O matrimônio, às vezes as pessoas não dão muita importância para o sacramento do matrimônio. Eu acho que, matrimônio, porque eles confundem, primeiro que o matrimônio eles confundem com aquele matrimônio antigo, aquele matrimônio natural que tinha, onde duas pessoas se uniam. Eu conheço você, aí a gente um gosta do outro, e tu não quer casar comigo? E, tá bem, eu quero, tu vai me respeitar durante toda a vida, vai ser só meu marido, tu não vai querer outra mulher. Não, é isso mesmo. Então tá, então vamos morar junto. Esse é o casamento natural, esse casamento é válido. É o casamento natural, mas ele é um casamento natural, ele é um casamento de ordem natural só. Ele não é um casamento divino ainda. Porque as pessoas têm essa ideia, né? Porém, por que é um instrumento de Cristo o matrimônio? Por que ele é um sacramento? Antigamente ele não era um sacramento. Ele era um casamento de ordem natural só. Eu gosto de ti, tu gosta de mim, eu prometo não te trair, e vou contigo até você morrer, tá tudo certo, vamos morar. Uma amante, e o Cristo viu que o Cristo pensou assim: eu vim para a terra para proporcionar que todos possam ser amigos de Deus de novo. Tinham perdido o pecado original, posso ser amigo de Deus. Só que eu estou vendo que parece que quem vai ser amigo de Deus são aquelas pessoas que vão para o lado do sacerdócio. E eu não quero isso, eu quero que essa possibilidade de salvação seja dada para todo mundo. O problema é que todo mundo se casa. Poucos vão ser Paulo, poucos vão ser padre, poucos vão ser bispos, poucos vão para a ordem religiosa, né? Então Cristo pensou assim: bom, o que eu vou fazer? Então eu vou transformar o casamento natural num sacramento. Quando ele transformou o casamento natural em sacramento do matrimônio, assim como a gente recebe uma graça no batismo, assim como a gente recebe uma graça do perdão lá na confissão, e a gente recebe uma graça que nos vai dar mais força, no sacramento do matrimônio nós recebemos uma graça também, coisa que nós não recebíamos no casamento natural, né? Então no casamento, quando sacramento, que foi um sacramento, então é um instrumento de Cristo, da unidade de Cristo, a gente recebe uma graça. Então essa graça que faz com que o sacramento, o casamento se torne um sacramento. Eu falei para vocês que todo sacramento ele significa alguma coisa e ele faz aquilo que ele significa, né? Ele é aquilo que significa, não só aquilo que significa, como ele é aquilo que significa, né? O que o casamento significa? Qual é o símbolo do casamento? O símbolo do casamento é o amor. O amor. Então ele significa o amor entre duas pessoas, mas não só ele significa o amor, ele é o amor, né? Que amor ele é, o casamento? Ele é o amor de Cristo com a igreja, ou da igreja com Cristo, né? Assim como o batismo ele significa uma purificação, e ele é uma purificação mesmo, porque a graça ele apaga o pecado original, né? E outros pecados. Assim como a confissão ele significa um tribunal e realmente nós estamos sendo julgados ali e vamos ser perdoados, né? E vamos receber a graça e o perdão. O matrimônio ele significa o amor, mas ele é o amor. Que amor? O mesmo amor de Cristo para a sua igreja e da igreja para com Cristo. E esse amor de Cristo para a igreja, Cristo disse assim: aquilo que eu estou falando para vocês, aquilo que eu estou falando para vocês, essas palavras que eu estou falando para vocês, não são minhas, são do Pai, né? Não foi isso que Cristo falou? Aquilo que eu estou ensinando para vocês não sou eu, não é a minha, é aquilo que o Pai me ensinou. E as palavras, então, quem acredita em mim acredita no Pai, porque aquilo que eu estou falando não é meu, é do Pai. Quando Cristo diz que nos ama, ele fala: eu amo vocês, mas esse amor não é o meu amor, é o amor que eu peguei do Pai. Então, esse amor de Cristo com a igreja é o amor que está na Trindade. É do amor que Cristo tem para o Filho e o Filho e o Pai tem com o Espírito Santo. Então esse amor que na Trindade é o mesmo amor que tem de Cristo com a sua igreja. E no matrimônio é o mesmo amor que o marido tem com a esposa. É o mesmo amor.
porque ele significa esse amor, e não só significa, porque ele é um sacramento, então ele é esse amor. Então o amor que está dentro da trindade é o mesmo amor que Cristo ama a sua igreja, é o mesmo amor que tem dentro do matrimônio. Quando o casal tem essa noção do que é o casamento quanto o sacramento, o matrimônio vira um instrumento de santificação. Porque o Eduardo vai olhar para Carol e vai ver Maria, né? Ou ele vai olhar e vai ver a própria hóstia consagrada, né? E a Carol vai olhar para o Eduardo e vai ver o próprio Cristo, né? Porque o amor é o mesmo, né? Então o marido tem que amar a esposa, o marido tem que amar a esposa assim como Cristo ama a igreja, ou assim como Cristo ama Maria. E a esposa tem que amar o marido assim como a igreja ama a Cristo, assim como Maria ama Jesus Cristo. Fala. Pode explicar melhor, sim, porque agora me baralhou muito eu ver ela como Maria, assim. Sim, senhor. Obviamente não está vendo a Virgem Maria, isso aí é o amor que o Cristo tem pela Maria. Você vai tratar ela como Cristo trataria a mãe dela, a mãe dele. Entendeu? Mas aí não seria uma relação de filho e mãe? Assim? Pode até ser. Como tu acha que Cristo tratava a Virgem Maria, que era a mãe dele? Com esse amor que eu estou falando para ti, o amor que tem dentro da Trindade, o amor que tem. Entendeu? Não é a relação dele. Eu estou falando do amor. É a pessoa que ele mais amou na terra foi Maria. Exatamente. Então quando o marido, quando a. Essa pessoa que mais ama na terra. É que assim, ó, esse fluxo de amor que existe na Trindade é o mesmo amor que está entre Cristo e a igreja, é o mesmo amor que está no matrimônio. Não é um amor na figura, então. Não, é um amor na verdade, é um amor mesmo, não é um amor sentimento. Não é só um sentimento, é um amor caridade, é um amor. Na figura de Maria, eu não vou conseguir me relacionar. Não, eu tô falando, quando você olha para Ana, você não está vendo a Virgem Maria ali. O amor que você tem nela é como aquele amor que o Cristo tem com a Virgem Maria. É a pessoa que ele mais ama. É o amor. Não é para você olhar ela e achar e olhar ela como se ela fosse a Virgem Maria. Mas o teu amor que tu tem com ela tem que ser o mesmo amor que tem na Trindade, é o mesmo amor de Cristo com a igreja. E é o mesmo amor que tem de Cristo com a Virgem Maria. Entendeu? Então quando É que confunde a questão do gênero, por exemplo. Poderia olhar ela e como quem olha Jesus, então também não. Porque sim, mas não é questão do olhar visual que tem que entender. Tu tem que ver vamos usar a palavra sentimento, então que fica mais fácil. É o sentimento que tu tem. É que o amor, esse não é um amor sentimental, assim, é um amor de caridade, um amor de entrega, é muito mais complexo, né? Porque esse amor não é assim um amor não é só um sentimento humano, é o amor que tem na Trindade. Por isso que o casamento é um sacramento. Porque o sacramento, o matrimônio, ele simboliza o amor. Mas ele não só simboliza, porque senão ele seria só um símbolo humano. Ele não só simboliza o amor, ele é o amor mesmo, ele tem o amor, aquele amor que está na Trindade está dentro do matrimônio, ele participa daquele amor, entendeu? É um vínculo com a Trindade, o que tem com ela também. Porque é um fluxo, né? Na verdade, nós estamos na existência por participação de Deus, né? Deus nos mantém na existência, né? Então é como se fosse a videira e usamos a videira. Aquela seiva é a graça, esse amor que eu falo para ti. O amor que tem na videira, que é Deus, tem nos ramos, somos nós. É o mesmo amor, é o mesmo fluxo, é o mesmo amor, entendeu? Então por isso que quando o marido olha para a esposa, ele tem que olhar como Cristo está olhando para a sua igreja, né? E o inverso também, quando a esposa olha para o marido, é como a igreja está olhando para o Cristo. Ou como Cristo está olhando para a Virgem Maria, ou como você está olhando para uma hóstia consagrada, o amor é o mesmo. Ou seja, se o cara
não está dentro da realidade da igreja, não conhece o que é a igreja, ele vai ter um casamento. Ele vai ter um casamento puramente natural, o primeiro casamento que não é sacramento. Então ele não tem essa graça, ele não recebe a graça. Essa graça essa graça do matrimônio enquanto sacramento é sobre quem é batizado. Porque é um sacramento da Igreja Católica, é um sacramento que a Igreja Católica não é um sacramento da Igreja Católica. Oi? Então, eu me refiro, ele se tornaria muito frágil. É porque não tem a graça. Essa graça do amor não tem, né? Porque os sacramentos, eles têm o sacramento porque ele é um instrumento divino para a tua santificação. Você vai participar, esses instrumentos foram criados por nosso Senhor Jesus Cristo, mas quem guarda eles é a igreja. Então tu tem que estar dentro da igreja católica para você poder usufruir dos sacramentos. Por isso que a igreja diz: quais são os meios de salvação que a igreja dispõe? O próprio Cristo, aliás, os instrumentos que Cristo dá, né? A oração e os sacramentos. Por isso que a igreja diz assim: fora da igreja católica não tem salvação. Por quê? Porque os instrumentos que a igreja conhece para a nossa salvação é a oração e os sacramentos. Tem sacramento em uma outra igreja? Não tem. Então a igreja, por isso que a igreja diz: fora da igreja católica não tem salvação. Por quê? Porque os instrumentos que a igreja conhece são esses aqui. E nos outros lugares não tem esses meios de salvação, né? Certo? O casamento, ele só é casamento, sacramento, matrimônio, sacramento, se envolver duas pessoas batizadas. Se nós dois resolver casar, por exemplo, e eu sou batizado e a senhora não for, então já não pode ser matrimônio. Sim, quando nós somos casados, meu esposo deve ser batizado. Exatamente, Às vezes pode ser casar, nós nos casamos, eu sou batizado, a senhora não é. Quando a senhora se batizar, automaticamente vira sacramento. Ele está faltando as pessoas saberem o que é o matrimônio, né? O que é o matrimônio, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, não tô esperando. Então nós falamos então nós falamos do que é o sacramento, né? Então é um instrumento da humanidade de Cristo, que confiou à igreja, né? Para administrar os sacramentos. Mas então o sacramento não foi instituído pela igreja. O sacramento foi instituído pelo Cristo, certo? Ele é um instrumento. Então, e ele significa, assim como existe um marceneiro, tem uma marcenaria, né? A marcenaria, a igreja é a marcenaria. E nessa marcenaria tem alguns instrumentos que o marceneiro usa lá. O marceneiro lá usa o quê? Martelo, serrote, prego, para fazer uma cadeira, usa a régua, né? A igreja tem os seus instrumentos também, como se fosse uma marcenaria. E instrumento, o que é? São instrumentos criados por Cristo. A oração e os 7 sacramentos, né? Então por isso que são instrumentos. E esses instrumentos, eles não só simbolizam alguma coisa, mas eles fazem aquilo que eles simbolizam, certo? Isso que tem que ficar claro, né? Então nós falamos do batismo, que é o primeiro, falamos da confissão, falamos do matrimônio, vamos falar um pouquinho sobre a Eucaristia, né? O que é a Eucaristia? É um instrumento feito por Cristo para que a gente possa ser amigo de Deus de novo, né? Porque antes de Cristo, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do céu estavam fechadas para nós. Ninguém se salvava. Moisés não se salvou, Abraão não se salvou, ninguém se salvou. Eles ficaram em outro lugar. Talvez no limbo, em algum lugar, ficaram ali. Mas nenhum estava no céu ainda. Foi quando Cristo veio, morreu, ressuscitou, desceu aos céus. Aliás, morreu, desceu aos infernos, né? Desceu à mansão dos mortos, né? Melhor dizendo, né? Ali ele disse: vamos lá, gente. Agora vocês podem subir para o céu, né? Mas até a vinda de Cristo, o céu estava fechado, né? Estava fechado, né? E depois que Cristo viu para nós, está aberto agora. Por isso que o Cristo, né? Por isso que quando a gente vai fazer uma oração, fazendo um parênteses assim, normalmente as pessoas, na hora da refeição, né?
Agradecemos o nosso alimento, vamos agradecer a Deus pelo nosso alimento, vamos agradecer a Deus pelo nosso dia, vamos agradecer a Deus pela nossa vida, e aí as pessoas param de agradecer ali. Está faltando o maior dos agradecimentos. Antigamente, até antes de nosso Jesus Cristo, as pessoas agradeciam a natureza. Diziam, Deus, muito obrigado pela natureza, muito obrigado pelo mundo, muito obrigado pela criação, melhor dizendo. Muito obrigado pela criação. Que isso era o máximo que Deus, a melhor coisa que Deus fez até a vinda de nosso Jesus Cristo. É a criação do mundo. Foi a beleza que Deus fez, né? A beleza máxima, né? Claro, ele está incluído os anjos, né? Mas ali era coisa, Deus fez a coisa mais bela, mais importante, foi a criação. Quando veio o nosso Senhor Jesus Cristo, aí aconteceu uma coisa maior que a criação, que foi o próprio Cristo. Então, quando a gente agradece, a gente tem que agradecer. Eu agradeço por mim, agradeço pela comida, agradeço pelo... Mas eu tenho que agradecer a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que deu a oportunidade para que a gente possa, depois que morrer, ir aos céus, né? Nunca agradeci. Hã? Nunca agradeci. Eu também não agradecia, mas depois que tu sabe que... Depois a gente sabe que Deus fez a criação, que é uma coisa belíssima, só que Ele fez uma coisa que é maior que a criação, que é a humanidade de Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que agradecer invariavelmente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço pela minha vida, agradeço pela refeição, agradeço pelo dia, tá, mas e o mais importante? Então a gente tem que começar a pôr nas orações, agradeço a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que pôr. Bom, então fecha o parênteses, tá? Então vamos falar eu não sei quanto tempo deu já, não sei se vocês já estão cansados também. Deu quase 1 hora já, né? Passou. Não, deu menos de 1 hora, deu 40 minutos. Então vamos falar sobre a Eucaristia, né? A Eucaristia. A Eucaristia é um instrumento, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele é um instrumento, ela significa o quê? O batismo significa purificação. A confissão significa um tribunal. O matrimônio significa o amor. E a Eucaristia significa o quê? Significa uma refeição. A Eucaristia significa uma refeição. Tem a comida sólida, que é a hóstia. Tem a comida líquida, ou a bebida, que é o vinho. E tem a mesa. Então a Eucaristia significa uma refeição. Tem o pão, que é a comida sólida. Só que não é só pão ali, né? Depois é carne, sangue, tem tudo ali, né? E depois tem o vinho, que é a bebida, que é o sangue, né? E tem a mesa. É uma refeição. Ela significa uma refeição. Ela simboliza uma refeição. Mas ela não só simboliza, ela é uma refeição. É uma refeição espiritual, né? Então a Eucaristia, ela é uma refeição. Alimentando o Espírito. Ela está alimentando o Espírito, né? Ela está alimentando o Espírito. E na Eucaristia, antes eu esqueci, acho que é importante falar. No casamento, o casamento, para completar, acho que depois vai ficar mais claro agora que me veio na cabeça. O casamento é um treinamento também, onde a gente treina, onde o marido treina o amor com a esposa e a esposa com o amor, para poder depois amar Deus. Porque como é que tu vai chegar lá no céu, lá sem ter treinado antes o amor? Tu tem que treinar o amor aqui na terra. É aqui que a gente faz as coisas, aqui que a gente treina. Então a gente tem que treinar. Eu quero amar a Deus, eu amo Deus. Tá, mas tu não consegue nem amar a tua esposa, velho. E é um treinamento intensivo ainda, né? Intensivo? Vivendo com a pessoa. É um treinamento valendo, digamos assim, né? Tu não consegue nem amar tua esposa. Tu trata ela mal, tu bate nela, espanca ela, trai ela. Aí tu quer que Deus te ame, e daí tu diz, eu amo Deus. Aí tu coloca uma plaquinha no teu carro. Deus me ama, e embaixo, eu amo Deus. Não ama nada, velho. Não ama nada, né? Não ama nada. Claro que é difícil. Não, amar a esposa amada não quer dizer que não tenha conflito. O casamento já é, por essência, uma coisa conflituosa. Vai ter conflito. É inevitável. São duas pessoas que estão morando no mesmo teto. O conflito vai ter. Só que esse conflito você tem que
digerir o conflito e aumentar o teu amor com a esposa, né? Tu tem que suportar o outro, não é suportar tipo, é suportar, quer dizer, dar suporte no amor, quer dizer, você, mesmo que tu tenha me desagradado, mesmo assim eu vou continuar gostando de você. E a gente vai construir um dia a dia ao longo dos anos. Então é um treinamento, o matrimônio é um treinamento. Por isso que a gente se sente. Porque a gente está treinando o amor, né? Porque quando a gente fala fé, esperança e caridade, o que é a caridade? Caridade é a mesma coisa que amor. E sob o ponto de vista teologal, a caridade é o que? Você amar a Deus. Mas se você não quiser nem amar o teu próximo, que é a tua esposa, como é que tu vai amar Deus? É uma coisa muito maior, né? Tu vai amar Deus só da boca para fora. Tu vai dizer, eu amo Deus, eu amo Jesus Cristo, eu amo. Mas, na verdade, é só da boca para fora, né? Então a gente tem que treinar em casa, treinar com o próximo. Quem que é teu próximo? É aquele que está mais próximo de ti mesmo. A tua esposa, teu filho, depois o Eduardo, a Ana, tudo, cada um. Esses que são meus próximos, né? Próximo tem bastante. O que falta é o amor ao próximo, né? Que é o segundo mandamento, né? Morando do amor. E a Eucaristia, então, ela simboliza uma refeição, mas ela não só simboliza, como ela é uma refeição mesmo, de verdade, que é uma refeição espiritual. Quando você comunga as espécies ali, né? Pode ser as duas espécies ou uma espécie só. Quando tu está comungando, quando você está comendo a hóstia, tu não precisa beber o vinho também para valer. Tu pode fazer só comer a hóstia ou só beber o vinho, né? Que é o sangue, né? A hóstia que é o corpo. Porque o sangue de Cristo não está separado da hóstia. Na hóstia tem o sangue de Cristo ali também, porque o Cristo está inteiro ali. E no vinho também, o Cristo está inteiro ali. Não está só o sangue dele ali, ele está inteiro ali, né? Nós ministros, nós recebemos a hóstia bebida no vinho. Isso. Mas eu que recebo só a hóstia é a mesma coisa. Porque na hóstia está o Cristo inteiro ali. O Cristo ressuscitado inteiro ali. E no vinho, se alguém dizendo, só tem a hóstia, não, sei lá, faltou hóstia, sei lá, tinha 50 pessoas na missa e tinha 49 hóstias. Mas sobrou vinho. Então, aquela pessoa que ficou sem a hóstia, ela pode beber o vinho. É a mesma coisa. Ela está comungando em uma espécie só. Só que no vinho tem tudo que tem na hóstia. É o mesmo Cristo que está ali, né? Certo? Então, quando a gente comunga, a gente está se alimentando do próprio Cristo, né? E essa comunhão, né? Essa Eucaristia, ela produz na gente duas coisas. Primeiro, ela produz mais amor que a gente tem por Cristo. Quando a gente comunga, a gente está recebendo uma graça. Essa graça é uma graça que faz com que a gente ame mais o Cristo. E a gente recebe uma outra graça que nos deixa mais forte em relação ao pecado. A gente aumenta aquela nossa graça santificante. Quem comunga várias vezes comunga todo domingo praticamente, né? A gente comunga todos os dias, comunga. Eu normalmente comungo no domingo, às vezes durante a semana, quando dá eu vou, mas normalmente as pessoas todo domingo, né? Mas a gente comunga mais vezes, né? E quem faz isso e faz a comunhão com aquela consciência exatamente como tem que ser, com aquela responsabilidade, com aquele amor ao Cristo, percebe que a pessoa fica mais... Percebe que tem alguma coisa espiritual por trás ali, não é só pôr a hóstia na boca e engolir, né? Vocês percebem isso? Tem alguma coisa que está acontecendo aqui, né? Você até pode não saber explicar, mas alguma coisa está acontecendo, né? Se tu tiver um pouquinho mais de atenção, você vai ver, parece que eu estou amando mais Deus, estou amando mais o Cristo, né? E depois que tu comunga, tu sempre sai da igreja um pouco diferente, mesmo que seja imperceptível às vezes. Mas a hora que tu confessou, depois tu comungou, tu sai um pouco mais forte do pecado. Tu já não tem tanta coragem para cometer aquele pecado que tu cometeu lá depois que tu confessou, depois que tu comungou, né? Tu tem uma força, o teu intelecto ele age na tua vontade, né? Para te deixar ter mais vontade de não cometer o pecado, de fugir do pecado, né?
Eu percebo, principalmente quando eu consigo ir em missa dia de semana, parece que sai uma fortaleza, né? Além do domingo, né? Como Sim. se tivesse outro domingo na semana. Esse. Tem um, para terminar, entenderam isso? 2 pontos para terminar. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Tem uma geral assim, né? 2 pontos para terminar. O primeiro eu queria falar para vocês sobre a unção dos enfermos, ou a extrema unção, né? A extrema unção, ela é dada naqueles casos de doença grave, onde as pessoas têm risco de vida, ou risco de morte, né? E na dúvida se dá a extrema unção, né? Por exemplo, tu tem dúvida se a pessoa estava em pecado ou não, pecado mortal ou não, se a pessoa está em estado gravíssimo ali, né? Tá prestes a morrer, né? Aí o padre não sabe se essa pessoa está em pecado, porque se a pessoa tem certeza que ela está em pecado mortal, aí você não dá essa unção. Porque pode acontecer às vezes do padre chegar pro doente que vai morrer, está quase morrendo e tu quer se confessar, tu está em pecado, tu quer se confessar, e ele pode dizer assim: não, eu estou em pecado, mas eu não quero me confessar. Então essa pessoa não tem como receber essa unção, né? Agora a pessoa às vezes o padre pode ficar na dúvida, porque a pessoa não está sabendo se comunicar, às vezes não consegue, né? Então dá essa unção, né? Ou será que essa pessoa é católica ou não é? Sei lá, eu sou católico, eu tenho um amigo meu vai morrer, eu chamo o padre, tá, mas ele é católico? Pá, não sei se ele é católico, acho que não sei. Aí dá essa unção, né? A essa unção normalmente é feita com óleo de oliva, mas na ausência de óleo pode ser qualquer óleo, pode ser óleo de girassol, não tem óleo dele, né? Não tem óleo de oliva, azeite de oliva pode ser qualquer óleo. E uma coisa interessante que eu não sabia bem isso aí, se pode dar em quem morreu, pode receber essa emoção? Pode, né? Pode ter algum acidente. Porque assim, a doutrina da igreja é o seguinte, ó. Quando a pessoa morre, o que é a morte? A morte é o descolamento, é a separação do corpo da alma. A hora que separa o corpo da alma, aí morte. Às vezes a alma demora para separar do corpo. Ela demora para separar do corpo. Ela pode demorar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, até mais às vezes, né? Ele está morto, digamos assim, clinicamente morto. Ele não está... porque se a morte tem a morte imediata, porque a morte é um processo, né? Então tem a morte imediata ali. Morreu. Morreu faz 10 minutos, faz 5 minutos, faz 15 minutos. Tu diz que está morto, parou de respirar, não tem batimento, está morto, né? Esse é uma morte. Tem outro, então essa morte, ele diz que é morte, mas na verdade ele não está na morte, ele não separou o corpo da alma. E tem os sinais de que tem sinais médicos, clínicos, que você pode afirmar que o corpo não está mais ali, a alma não está mais ali, que é quando o corpo está frio, quando tem algumas manchas, né, que são os livores, quando tem rigidez cadavérica, ou tem sinal de putrefação, daí a alma não está mais ali, né? Isso pode acontecer 6 horas. Tanto é que as necropsias, a gente tem que esperar 6 horas, né? Você não faz, morreu, faz meia hora, faz necropsia. Não, a alma está ali ainda, espera um pouco, né? E na rigidez Na rigidez já é sinal de morte mesmo. Mas aí o corpo não está trabalhando ali? Não, é a musculatura por uma alteração ácida que existe no músculo. E depois amolece, né? Depois ele amolece. Isso aí. Então são 12 horas que leva para enrijecer, depois ela vai amolecendo de novo, né? Começa pela mandíbula, desce para membro superior, membro inferior, e depois começa de novo pela mandíbula, membro superior, inferior. Mas daí já é sinal de morte já, né? São sinais clínicos de já morte avançada, né? Nas doenças crônicas, a pessoa tem lá, sei lá, uma tuberculose, tem uma pneumonia, tem uma, sei lá, e ela vai morrendo aos poucos, digamos assim, né? Nesses casos, normalmente a alma fica menos tempo no corpo, ela fica em torno de meia hora, né? Não tem né? Nos acidentes rápidos, nas mortes rápidas, por tiro, por acidente de carro, por uma coisa rápida assim, né? A pessoa não estava esperando, né? Tá? Então a alma fica mais tempo no corpo, né? Pode ficar até 2 horas. Fica resistente. Acho que a alma não quer abandonar o corpo, tá né? querendo, Porque a alma e o corpo, elas são, o homem é alma e corpo. A alma, ela é o que dá o ser, né, para aquele corpo ali, né? Então realmente deve ser difícil de acontecer isso aí,
É um processo que para a alma deve ser um processo, não sei se tem razão, mas doloroso, né? Tanto é que a doutrina, né, tem na Suma Teológica que diz assim que mesmo que a gente se santifique e a gente vai ao céu, né? A alma vai para o céu, né? A alma ali, ela está santificada, ela está no amor de Deus ali, né? Ela está na caridade ali, ela está achando tudo maravilhoso ali, né? Está vendo Deus face a face. Mas ainda falta alguma coisa, a alma está percebendo que falta alguma coisa para ela, que só vai se completar, a alma só vai ficar feliz mesmo, digamos assim, no juízo final, quando ela receber o corpo de novo. Daí entra a parte da ressurreição dos corpos. No juízo final, quando a alma receber o seu corpo ressuscitado, aí ela vai ficar, aí sim, aí completa tudo. Aí a alma vai ficar na sua condição perfeita, digamos assim, ideal, digamos assim, né? E quando o corpo é cremado? A igreja não proíbe ser cremado, pode ser cremado, não importa. Não pode espalhar as cinzas assim. Tem que tratar as cinzas com dignidade. Isso. Tem um fogo mais. Eu não sei dizer isso pra ti, entendeu? Não sei, não tem mais resposta pra ti. Mas a igreja, o que a gente sabe é que a igreja, ela não diz que não é para ser queimada, né? Ela não diz, né? Porque se tu for pensar, se um corpo que é depositado na terra, aquele corpo vai sumir dali, né? Sim, a matéria, né? Ele vai se decompor. Vai se decompor, né? Vamos imaginar que tu foi depositado na terra, que é o ideal, né? Na terra ali, e aí um cachorro pega a tua perna e leva lá 2 quilômetros, vai roer lá, comer teu músculo. Teu músculo vai virar corpo de cachorro. Depois ele vai, né? E assim acontece, né? Assim acontece. Quando tu come uma alface, não continua alface no teu corpo, aquela alface transforma em você. Ela vai, né? Quando um cachorro come a carne, ou a gente come a carne de uma vaca, aquela vaca, ela vai se transformar em mim. Vai comer os músculos, aqueles músculos sou eu, faz parte do meu corpo, não é mais o corpo da vaca. Né? Então, quer dizer, tem alguma coisa que a gente não entende aí, que é a ressurreição dos corpos, mas que acontece, porque a gente tem que acreditar nisso aí, é um ato de fé, né? Tem um documento, a igreja tem documento sobre cremação, tem até disponível para vender no site da CMBB, o Libim, e talvez tenha no site do Vaticano também, mas ela, resumindo a coisa, não se deve pegar a cinza do corpo cremado e tipo... Jogar no rio. Não, fazer um rito que desvie um pouco a questão, por exemplo, valorizar demais a natureza, ou criar um rito meio estranho ali, né, fugindo um pouco da ideia do cristianismo, tipo, glorificando demais vou jogar no mar, vou jogar numa árvore, aqui, não sei o quê. Que tipo assim, vou jogar aqui nessa árvore, essa vai dar flores, essas flores vai ser... Isso, extrapolar a coisa, tem que ser algo sóbrio ali e tal. E a outra coisa que eu queria falar para vocês, para terminar, daí, que cria muita dúvida nas pessoas, é assim, ó. Todos os sacramentos, eles são válidos por eles mesmos, né? O batismo é válido pelo batismo mesmo, né? Você recebe a graça você querendo ou não no batismo, né? Na confissão, se tu fizer uma confissão, tu vai receber ali a graça. Porém, aí tem um detalhe que é o quão como é que chama? Disposto você está para aquilo ali. Depende da tua fé. O quanto de disposto que tu está ali. Tu está na Eucaristia, por exemplo. Na Eucaristia acho que é mais fácil explicar. Tu vai lá comungar. Aí tu comunga tu comunga. Tu vai receber a graça ali. Tu vai receber uma graça ali. Mas ela vai ser mais, entre aspas, mais forte. Vai receber mais graça. Tu vai ter mais força. Vai receber mais uma força. Quanto mais disposto você está. Quanto mais fé você se apresenta aquilo ali, entendeu? Com mais adoração, né? Você se apresenta aquilo ali. Tu vai lá, recebe a hóstia mais ou menos ali, claro, uma graça, tu vai receber a graça. Mas tu vai, quanto mais dignidade tu vai para receber a Eucaristia, mais ela vai agir em ti, né? Porém, a gente não pode achar que o efeito é pela fé, e não pela Eucaristia mesmo, né? Na verdade, são as duas coisas, né? Importa pela tua fé, mas também importa pela Eucaristia em si, né? Eucaristia em si, né? E sobre essa força que a gente fala, não é uma coisa assim psicológica, assim, que a gente está falando, recebe uma força, né? Star Wars, né? Recebe tem a força.
Essa força está no Evangelho. Tem aquela mulher, a mulher que estava, Jesus que estava numa procissão, um monte de gente ali, em volta dele, e teve uma mulher que estava em fluxo de sangue, e ela pensou assim, mas eu preciso tocar nem que seja nas vestes dele. E quando ela tocou nas vestes, não tocou no Cristo, ela tocou nas vestes, não, uma partezinha assim, né? Uma multidão, gente tudo empurrando, aí de repente Cristo parou assim, alguém me tocou. Aí os apóstolos disseram assim, é óbvio que alguém te tocou, tem quantas mil pessoas aqui, está todo mundo esbarrando na gente, é claro que alguém te tocou. Não, alguém me tocou. E aí a mulher com fluxo sentiu também a força e falou, fui eu que lhe toquei. Então quer dizer que essa força da graça, a gente sente ela, é uma coisa, a gente pode sentir, não é uma assim, vamos deixar claro, não é uma coisa psicológica assim, um friozinho na barriga, até pode ser um choro, pode até ser, mas é uma coisa assim sobrenatural, assim, entendeu? Né? Mas no Evangelho não é uma força de mim, né? Isto, uma força saiu de mim, uma força. Foi para onde essa força? Foi para ela, né? Força de mim, foi para ela. E ela sentiu também, e ela foi curada, né? Então a gente tem que ter, ela tinha a fé, né? E quando você tem fé e você se apresenta para aquela, na Eucaristia, por exemplo, você vai receber, vai ter uma força, vai ganhar uma força, né? Que não é uma força simplesmente assim, banal, assim, né? Se chegar num poste, por exemplo, e se colocar de joelho naquele poste ali, você não vai ter o mesmo sentimento do que se você colocar depois que você recebeu a Eucaristia, né? Certo? Perguntas? Eu tinha um monte de coisa de falar, mas daí ia ficar muito longo, nem mexer no negócio. Próxima aula é tua também. É minha também? Ah, tá, daí a gente complementa então. Certo? Deu para esclarecer. Bom, todo mundo já sabe o que é o sacramento, né? Mas assim, depende nesse tipo de explicação, não sei se já tinha ouvido assim, que é o instrumento, o que significa, né? Tá? Então, era isso aí, gente. Fazer uma oração final? Bom? Quer fazer? Pode fazer você então, né? Eu não sei se tu estava aqui no início, Sim. apresentou o Galão. Sim. Eu me apresentei. É o nosso fundador do Centro de Estudos. Ele... Não, mas por vaidade ele não falou isso. Não falei. Vamos lá. Então, como o Galã nos ensinou, agradecer pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela caridade, né, de querer que nós tenhamos a oportunidade de nos salvar, que a gente possa, ao longo da nossa vida, até o final, construir um caminho que é um caminho de santidade. A gente tem a força de Deus através dos sacramentos, nós nos santificados. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, Filho, Santo. Amém. Na próxima é quarta-feira comigo de novo.